O vento frio de maio soprava em meu rosto enquanto eu subia os degraus de mármore do luxuoso clube de campo Pine Grove. Meu marido, Hampton, segurava meu braço, mancando um pouco. Sua artrite vinha piorando ultimamente. Aos 78 anos, eu parecia em forma e cheia de energia. Sempre cuidei de mim mesma, nadando 3 vezes por semana, caminhando horas todos os dias e mantendo uma dieta saudável. Hampton, 2 anos mais velho que eu, mantinha clareza mental, mas fisicamente, decaía muito mais. Você acha que o Garret vai gostar do meu presente? Perguntei, ajeitando o elegante vestido azul que minha amiga Vinnie me ajudara a escolher. Passei tanto tempo escolhendo essas ferramentas de entalhe japonesas. Hampton sorriu calorosamente. Se não, é porque não os aprecia. De qualquer forma, você tentou. Tentar era pouco. Eu havia passado semanas procurando o conjunto raro, sabendo que meu filho às vezes demonstrava interesse por marcenaria, um hobby que Hampton nunca conseguirá incutir nele. Eu esperava que, agora que Garret estava se casando, ele pudesse encontrar tempo para essas atividades pacíficas. A organizadora do casamento, uma jovem com um tablet, nos recebeu na entrada com um sorriso educado, mas um pouco tenso. Senhor e senhora Atwood, bem-vindos, disse ela, verificando seu tablet. Seus lugares são. Ah, sim. Vou levá-los ao salão principal. Fiquei surpresa por ela nem ter se oferecido para nos levar ao quarto dos pais do noivo, onde deveríamos encontrar nosso filho antes da cerimônia. Troquei um olhar perplexo com meu marido, mas decidi não fazer uma cena. O salão principal estava decorado com um gosto impecável, arranjos florais em tons de creme e azul, pingentes de cristal brilhando sob o sol de maio que entrava pelas altas janelas em arco. Garçons circulavam com bandejas de champanhe e canapés. Olha quem chegou, a voz da nossa filha Laurel ecoou, mais alta do que o necessário. Ela estava cercada por amigos, com um copo na mão. Mãe, pai, vocês finalmente chegaram. Notei que minha filha já tinha bebido bastante, embora fossem apenas 14 horas. Ao lado dela estava seu filho, Silas, absorto no celular. Ele nos olhou rapidamente e assentiu sem tirar os olhos da tela. Olá, querida, eu disse, abraçando minha filha, tentando ignorar o cheiro de álcool. Silas, querido, como vão seus estudos? Tudo bem, murmurou meu neto de 20 anos, ainda sem olhar para cima. Hampton deu de ombros e sorriu para mim. Nosso neto sempre foi um homem de poucas palavras conosco, assim como a mãe. Doeu, mas estávamos acostumados. Onde está o Garret? Perguntou Hampton, olhando ao redor. Pensamos em conhecê-lo primeiro. Laurel acenou com a mão em uma direção indefinida. Ele está ocupado. Preparativos de última hora, sabe? Até se insiste que tudo seja perfeito, disse ela, revirando os olhos dramaticamente. Aquela mulher é uma verdadeira controladora. Senti uma pontada de decepção. Eu esperava passar pelo menos alguns minutos com meu filho antes da cerimônia. Afinal, eu era a mãe do noivo. Vamos nos sentar, sugeriu Hampton, percebendo minha decepção. A cerimônia está prestes a começar. Fomos para as primeiras fileiras, onde os pais do noivo costumavam se sentar, mas a cerimonialista nos interceptou. Ah, senhor e senhora Atwood, seus lugares são na segunda fileira, disse ela, apontando para os assentos com pequenos cartões com os nomes. Franzi a testa. Mas nós somos os pais do noivo. Não deveríamos estar na primeira fila? A coordenadora corou levemente. O senhor Garret e a senhorita Tessa fizeram o planejamento dos assentos. A primeira fileira é reservada para os pais dela e os amigos mais próximos do casal. Hampton pôs a mão no meu ombro, sentindo minha tensão. Está tudo bem, querida. A segunda fileira está ótima. Reprimi a raiva e deixei meu marido me guiar até nossos lugares. Era um detalhezinho, lembrei a mim mesma. Não precisava fazer escândalo no casamento do meu filho. A cerimônia correu perfeitamente. Tessa estava deslumbrante em seu vestido de grife, e Garret estava radiante de felicidade.
Eu não conseguia nem ficar brava ao ver a alegria do meu filho. Quando os noivos trocaram os votos, rapidamente enxuguei uma lágrima. Após a cerimônia, os convidados foram para o salão de banquetes para coquetéis enquanto os noivos tiravam fotos. Hampton e eu ficamos de lado, observando a festa barulhenta. A maioria dos convidados eram colegas de Garrett ou amigos de Tessa, pessoas jovens e bem-sucedidas que pareciam nem nos notar. Senhor e Senhora Atwood, Ezra Ford, nosso antigo rival nos negócios, um homem grisalho mais ou menos da nossa idade, se aproximou de nós. Que cerimônia linda! Ezra, Hampton assentiu com uma polidez contida. Eu não esperava te ver aqui. Garrett me convidou, respondeu Ford com um leve sorriso. Nós nos encontramos com frequência em conferências do setor. Devo dizer que ele transformou sua modesta empresa em um verdadeiro player no mercado. Senti a raiva crescendo dentro de mim. Uma empresa modesta? Hampton e eu construímos a Atwood Industries do zero, trabalhando 16 horas por dia durante décadas. Nosso equipamento industrial especializado era usado em fábricas por todo o país. E agora Ford fala sobre isso como se fosse algum tipo de negócio de família, até meu filho assumir. Garrett está apenas dando continuidade ao que começamos, respondi friamente. Nossa empresa sempre foi uma empresa importante no setor. Ford ergueu uma sobrancelha. Claro, claro. Não tive a intenção de menosprezar suas conquistas. Só admiro a energia da geração mais jovem, disse ele, tomando um gole de champanhe. Ouvi dizer que você se aposentou completamente. Entregamos a gestão diária para Garrett, respondeu Hampton diplomaticamente. Mas ainda possuímos uma participação majoritária e permanecemos no conselho de administração. Lembrei-me de como tudo começou. Em 1970, Hampton e eu arriscamos tudo para abrir nosso próprio negócio. Hampton era um engenheiro talentoso com várias patentes, e eu era uma mulher determinada com um talento para os negócios. Juntos, criamos uma empresa especializada na fabricação de equipamentos industriais personalizados. Foram anos difíceis. Lembro-me das noites sem dormir, debruçado sobre os livros contábeis, tentando sobreviver, enquanto Hampton trabalhava em sua oficina, aperfeiçoando protótipos. Lembro-me de como economizamos para investir cada dólar no negócio. Lembro-me de ir de porta em porta, convencendo clientes em potencial a darem uma chance aos nossos equipamentos. Garrett e Laurel cresceram à sombra dos negócios. Eu os levava frequentemente para o escritório quando eram crianças. Eles brincavam debaixo da minha mesa enquanto eu negociava negócios ao telefone. Hampton ensinou ao filho os conceitos básicos de engenharia, esperando que ele herdasse seu amor pela invenção. Mas Garrett acabou se revelando mais parecido comigo, com mentalidade empresarial e ambicioso. Ele obteve um MBA em uma universidade de prestígio e voltou para a empresa com novas ideias. No início, fiquei animado com seu entusiasmo. Hampton e eu estávamos cansados da rotina diária de administrar o negócio. Além disso, Hampton sempre quis mais tempo para seus hobbies, fotografia, marcenaria e culinária. Gradualmente, Garrett começou a nos afastar da tomada de decisões. No início, eram pequenas coisas, trocar de fornecedor sem consulta, reorganizar departamentos. Depois, ele contratou Laurel para chefiar o departamento de marketing, mesmo ela não tendo experiência. Expressei minhas dúvidas, mas fui descartada como antiquada. Os negócios estão mudando, mãe, disse Garrett. Você não entende as tendências modernas. E agora, 5 anos depois, Hampton e eu tínhamos sido praticamente removidos da empresa que havíamos construído. Ainda tínhamos 55% das ações, mas Garrett controlava os 45% restantes e tinha o apoio do conselho de administração. Ele raramente pedia nossa opinião e parecia nos considerar relíquias do passado. Meus pensamentos foram interrompidos pela voz alta de Garrett. Mãe, pai, finalmente encontrei vocês. Meu filho, lindo em seu terno de casamento, abriu caminho pela multidão em nossa direção. Ao lado dele estava Tessa, radiante em seu vestido de grife. Garrett, querido, eu disse, abraçando meu filho.
Que cerimônia maravilhosa! Obrigado, disse ele, me abraçando rapidamente e dando um passo para trás. A Tessa organizou tudo. Tessa sorriu, mas seu olhar permaneceu frio. Olá, Marilyn, Hampton. Que bom que vocês puderam vir. Como se pudéssemos perder o casamento do nosso próprio filho. Tivemos um probleminha, continuou Garrett, com uma expressão preocupada no rosto. Metade da equipe de buffet não apareceu. Algo a ver com intoxicação alimentar. Que pena, disse Hampton com simpatia. Sim, disse Garrett, virando-se para mim. Mãe, você cozinha muito bem, não é? Meu coração disparou. Como assim, Garrett? Precisamos de ajuda na cozinha, explicou ele, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Só fique de olho. Talvez ajude a servir. A Tessa está em pânico, e você sempre foi tão boa em organizar coisas assim. Olhei para o meu filho, sem acreditar no que ouvia. Você quer que eu trabalhe na cozinha? No seu casamento? Não trabalho, mãe, disse Garrett, revirando os olhos. Só ajudar. Este é um grande dia para Tessa e eu, e queremos que tudo seja perfeito. Garrett, interrompeu Hampton, com a voz mais firme do que o normal. Sua mãe é uma convidada neste casamento. Ela é a mãe do noivo. É inapropriado. Garrett ignorou o pai e continuou a me olhar. Por favor, mãe. É só por um tempinho. Quando tudo estiver resolvido, você pode voltar para os convidados. Querido, Tessa pôs a mão no ombro de Garrett. Talvez possamos encontrar outra pessoa. Quem? Perguntou ele, irritado. Todos os outros são convidados. A mamãe é boa em organizar coisas assim. Ela faz isso a vida toda. Senti minhas bochechas corarem de vergonha e raiva. Garrett falava de mim como se eu fosse uma empregada doméstica, não uma empresária de sucesso que havia construído a empresa que agora administrava. Não vou trabalhar na cozinha no casamento do meu filho, disse eu, calma, mas com firmeza. O rosto de Garrett se fechou. Mãe, não faça escândalo. Só nos ajude, tá? É só 1 ou 2 horas. Garrett, isso é inaceitável, Hampton interrompeu novamente. Contrate outra pessoa. Ligue para a empresa de buffet e peça para eles enviarem um substituto. Não temos tempo para isso, exclamou Garrett. Vários dos convidados mais próximos se viraram para nós. Ele baixou a voz. Mãe, por favor. Estamos desesperados. Vi nos olhos do meu filho não um pedido, mas uma exigência. Ele esperava que eu obedecesse, como sempre fiz, como obedeci quando ele gradualmente nos distanciou da empresa, como obedeci quando ele ignorou meus conselhos de negócios, como obedeci quando fomos relegados à segunda fila em seu próprio casamento. Abri a boca para recusar novamente, mas de repente encontrei o olhar de Tessa. Havia algo em seus olhos que parecia um desafio, como se ela esperasse que eu fizesse uma cena. Talvez ela até esperasse por isso. Respirei fundo. Eu não lhes daria essa satisfação. Tudo bem, Garrett, eu ajudo. Marilyn, exclamou Hampton. Está tudo bem, querido, eu disse, colocando a mão em seu antebraço. É só por 1 ou 2 horas. Garrett sorriu radiante. Obrigado, mãe. Eu sabia que podia contar com você. O chefe vai explicar tudo, disse ele, pegando Tessa pela mão. Precisamos cumprimentar os outros convidados. Eles se afastaram sem olhar para trás, nos deixando parados em choque. Você não devia ter feito isso, disse Hampton, com o rosto vermelho de raiva. É humilhante. Eu sei, respondi, observando meu filho e sua nova esposa rindo com um grupo de convidados jovens e elegantes. Mas não quero fazer uma cena no casamento dele. Isso só vai dar mais munição para a Tessa dizer que eu sou uma péssima sogra. Hampton balançou a cabeça. Eu vou com você. Não, sorri suavemente. Sua artrite está te incomodando hoje. Fique aqui e converse com os convidados. Eu cuido disso.
Fui até a cozinha, sentindo os olhares dos convidados em mim. O que eles estavam pensando? Que a mãe do noivo estava tão deslocada naquela festa glamourosa que fora mandada para trabalhar na cozinha? A cozinha estava um caos. O chefe de cozinha, um jovem com tatuagens nos braços, gritava ordens para os ajudantes restantes. Quando entrei, ele me lançou um olhar cansado. A senhora é a senhora Atwood, a mãe do noivo? Sim, respondi. Meu filho disse que você precisava de ajuda. O chefe pareceu constrangido. Para ser sincero, senhora, eu não pedi por isso. O senhor Atwood insistiu. Assenti. Claro, foi ideia do Garret. Talvez até da Tessa. Uma maneira de me tirar do caminho. Como posso ajudar? Passei as 3 horas seguintes na cozinha, ajudando com a comida e organizando o serviço. Apesar da minha idade, trabalhei com eficiência e rapidez. O chefe ficou impressionado com a minha capacidade de manter a calma em meio ao caos e com o meu conhecimento dos detalhes mais delicados do serviço. Durante um intervalo, saí para um corredor silencioso para recuperar o fôlego. Ouvi vozes na esquina. Tessa conversava com uma das madrinhas. É um pesadelo. Ela está tentando controlar o Garret o tempo todo. Você precisava ver como ela critica cada decisão dele na frente de todos. O que você fez? Perguntou outra voz feminina. Tessa deu uma risadinha. Garret encontrou algo para ela fazer na cozinha. A velha está lá agora, ajudando a servir. Pelo menos ela não vai atrapalhar durante a recepção. Fiquei paralisada, sentindo o sangue subir ao meu rosto. A velha. Afastei-me, sem querer ouvir mais nada. Quando os pratos principais foram servidos, o chefe de cozinha agradeceu e disse que eles conseguiriam se virar sozinhos. Saí da cozinha, sentindo-me cansada e humilhada. Meu vestido caro estava manchado de molho e meu cabelo estava uma bagunça. Hampton me esperava na entrada do salão de banquetes. Marilyn, ele me abraçou. Eu estava tão preocupado. Por que você demorou tanto? Eles precisavam de ajuda com o jantar inteiro, não só com os aperitivos, respondi, cansada. Eu não podia ir embora no meio. Hampton olhou para o meu vestido. Você está manchada e perdeu a primeira dança do Garret, os brindes. Eu sei, tentei sorrir, mas meus lábios tremiam. Vamos nos sentar e comer. Estou com fome. Entramos no salão, onde os convidados já desfrutavam do jantar. Notei que nossos lugares à mesa da família estavam ocupados por alguns jovens que não reconheci, talvez amigos de Tessa. Com licença, disse Hampton a um dos garçons. Onde devemos nos sentar? Somos os pais do noivo. O garçom pareceu confuso. Não tenho certeza, senhor. Deixe-me verificar. Ele saiu e voltou alguns minutos depois com a coordenadora do casamento. Senhor e senhora Atwood, a coordenadora sorriu nervosamente. Houve um pequeno problema com os assentos. Podemos arranjar uma mesa para vocês no canto. No canto? Perguntou Hampton, com a voz trêmula de raiva. Somos os pais do noivo. Hampton, coloquei a mão em seu ombro. Vamos ficar sentados onde nos mandarem. Estou cansado demais para discutir. A coordenadora nos levou a uma pequena mesa no canto mais distante do corredor, perto da saída. Não havia nenhum arranjo de flores na mesa como as outras, apenas um número. Sentamos, sentindo-nos como estranhos no casamento do nosso próprio filho. Observei Garret e Tessa rindo e dançando, cercados por amigos e colegas. Eles nem perceberam que eu havia retornado da cozinha. Não acredito nisso, murmurou Hampton, olhando para o prato. Depois de tudo que fizemos por ele, depois de tudo que você fez hoje. Observei meu filho erguer o copo para fazer um brinde. Ele agradeceu a todos pela presença, especialmente aos pais de Tessa, pelo apoio. Não disse uma palavra sobre os próprios pais. Algo dentro de mim se rompeu. Foi a gota d'água, anos de negligência, meses afastado da empresa que construí e agora esta humilhação pública.
Hampton, eu disse, minha voz soando estranhamente calma. Acho que está na hora de irmos embora. Ir embora? Ele me olhou surpreso. Mas a gente nem comeu ainda. Eu sei, disse eu, colocando o guardanapo na mesa. Mas não posso mais ficar aqui. E tenho uma ideia. Que ideia? Olhei para Ezra Ford, do outro lado da sala, sentado a uma das melhores mesas, visivelmente apreciando o casamento. Uma ideia que finalmente nos libertará, respondi. E ensinará ao nosso filho uma lição que ele jamais esquecerá. Hampton seguiu meu olhar e franziu a testa. O que você está aprontando, Marilyn? Te conto em casa, eu disse, levantando-me. Vamos, querida. Ninguém vai nos notar aqui mesmo. Saímos do salão silenciosamente, sem nos despedirmos. Ninguém prestou atenção à nossa partida, nem mesmo Garrett ou Laurel. Senti uma estranha calma. A decisão já estava tomada em minha mente, clara e definitiva. Eu venderia minhas ações, todas a 55%, e não para qualquer um, mas para Ezra Ford, o inimigo jurado da nossa empresa familiar. Deixaria Garrett sentir como é ser deixado de lado, ignorado, considerado obsoleto e desnecessário. E então Hampton e eu viajaríamos. Conheceríamos o mundo. Hampton finalmente poderia se dedicar inteiramente aos seus hobbies sem a pressão de um negócio que ele nunca amou de verdade. Seria a nossa nova vida. E começaria agora mesmo. Acordei cedo, embora Hampton e eu tivéssemos voltado do casamento bem depois da meia-noite. Não conseguia dormir. Estava fervendo por dentro de humilhação e ressentimento. Levantando-me com cuidado para não incomodar meu marido, desci até a cozinha e preparei um café forte. No silêncio da manhã, meus pensamentos ficaram particularmente claros. O telefone na minha mão marcava 6 horas da manhã. Era cedo demais para ligar, mas mesmo assim abri meus contatos e encontrei o número de Ezra Ford. Éramos concorrentes há quase 40 anos, mas sempre mantivemos o respeito profissional um pelo outro. Criei uma nova mensagem: Ezra, precisamos nos encontrar a sós. É sobre minhas ações na Atwood Industries, Marilyn. A resposta veio surpreendentemente rápida, intrigante. Às 14 horas de hoje, no North Shore Café. Concordei, sentindo meu coração acelerar. Pela primeira vez em muitos anos, eu estava fazendo algo realmente arriscado sem consultar minha família. Era assustador e emocionante ao mesmo tempo. Hampton desceu por volta das 19 horas, sonolento e mal-humorado. Não acredito que saímos sem nem esperar pelo bolo, murmurou, servindo-se de café. Você realmente queria ficar aí? Perguntei, erguendo uma sobrancelha. Hampton suspirou e balançou a cabeça. Não, você tem razão. É só uma decepção que nosso próprio filho. Ele não terminou a frase. Coloquei a mão na palma dele. Eu sei, mas conversamos sobre isso depois. Vou almoçar com a Vinnie hoje e voltamos para o jantar. Decidi não contar a ele sobre o encontro com Ford ainda. Primeiro, eu precisava descobrir se era uma possibilidade real. À tarde, antes de encontrar Ford, passei no campus universitário de Silas. Nosso neto alugava um pequeno apartamento perto do campus, e eu às vezes levava refeições caseiras para ele e o visitava. Embora nosso relacionamento não fosse exatamente caloroso, eu ainda esperava encontrá-lo. Silas abriu a porta, parecendo irritado, claramente não esperando visitas. Vovó, ele pareceu surpreso e não particularmente satisfeito. O que você está fazendo aqui? Trouxe sopa e torta caseiras para você, eu disse, segurando a sacola de comida. Posso entrar? Ele se afastou relutantemente para me deixar entrar. O apartamento estava uma bagunça, um típico apartamento de estudante, com livros didáticos espalhados por todo lado, recipientes de comida vazios e roupas sujas. Desculpe pela bagunça, murmurou. Eu não estava esperando ninguém. Sem problemas, respondi, entrando na pequena cozinha e começando a desempacotar a comida. Como está a faculdade? Tudo bem, disse Silas, sentando-se numa cadeira e me observando.
como foi o casamento ontem? Fiquei paralisada por um momento enquanto arrumava os recipientes. Foi interessante, respondi diplomaticamente. Mamãe disse que você saiu cedo. Percebi um tom de acusação em sua voz. Sim, o vovô e eu tivemos que ir embora. Decidi não entrar em detalhes. Silas, eu queria te perguntar, você já pensou em viajar, em conhecer o mundo? Ele deu de ombros. Claro, um dia, quando eu ganhar dinheiro suficiente. O que você gostaria de ver primeiro? Silas pensou por um momento, e viu um brilho de interesse em seus olhos. O Japão, eu acho. A tecnologia deles, os animes, toda a cultura deles. Assenti, sorrindo. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava falando comigo como uma pessoa, não como uma velha irritante. Sabe, seu avô e eu estamos pensando em fazer uma viagem. Talvez o Japão seja uma de nossas paradas. Silas bufou, e o momento foi arruinado. Vocês viajam? A mamãe diz que vocês dois são muito apegados à empresa para irem a qualquer lugar. Senti meus lábios se apertarem. Sua mãe nem sempre está certa, Silas. As pessoas passam por fases diferentes na vida. É, claro. Ele olhou para o relógio. Escuta, vovó, eu tenho que ir para a aula. Obrigado pela refeição. Foi uma maneira educada de me tirar dali. Reprimi um suspiro e assenti. Claro, querida. Ligue para nós qualquer hora dessas. Ao sair do apartamento do meu neto, senti uma estranha mistura de tristeza e determinação. Silas, assim como sua mãe e seu tio, consideravam Hampton e eu velhos, já ultrapassados, incapazes de mudar. Bem, todos eles teriam uma grande surpresa. O North Shore Café era um lugar tranquilo nos arredores da cidade, onde raramente se encontrava alguém conhecido, o lugar perfeito para o nosso encontro com Ford. Ele já estava me esperando em uma mesa no canto, elegante em seu terno cinza escuro. Marilyn, disse ele, levantando-se para me cumprimentar. Devo admitir que sua mensagem me intrigou. Sentei-me em frente a ele. Obrigada por concordar em nos encontrar, Ezra. A garçonete anotou nossos pedidos, chá para mim, expresso para ele, e foi embora. Não perdi tempo com conversa fiada. Tenho uma proposta que pode lhe interessar. Estou disposta a vender minhas ações na Atwood Industries. Todos os 55%. Ford congelou, com a xícara suspensa acima da boca. Suas sobrancelhas se ergueram. Todos os 55%? Ele pousou a xícara lentamente. Marilyn, isso é uma participação majoritária. Estou ciente disso, respondi secamente. Seu filho sabe disso? Não, e ele não precisa saber ainda. Ford recostou-se na cadeira, observando-me. O que aconteceu naquele casamento? Perguntou, perspicaz. Balancei a cabeça. Não é só o casamento. Foi a gota d'água em uma longa série de eventos. Meu filho deixou claro há algum tempo que considera Hampton um obstáculo ao crescimento da empresa. Ele efetivamente nos removeu do processo de tomada de decisões, embora continuemos sendo os acionistas majoritários. E você quer lhe dar uma lição, ele disse, sem fazer nenhuma pergunta. Quero liberdade, respondi. Para mim e para Hampton. Mas sim, siga a reaprender uma lição no processo, não me oporei. Ford tamborilou os dedos na mesa, pensativo. Por que eu? A cidade está cheia de investidores que comprariam de bom grado uma participação dessas. Porque você conhece o valor da nossa empresa e porque seria um duro golpe para rever nosso rival de longa data à frente dos negócios da família. Ford sorriu, apreciando minha franqueza. Sempre respeitei sua honestidade, Marilyn. Certo, estou interessado, mas preciso analisar as demonstrações financeiras da empresa dos últimos trimestres. Claro, respondi, tirando um pendrive da bolsa. Todos os documentos necessários estão aqui. Ford pegou o pendrive, com respeito evidente nos olhos. Sempre pronto para qualquer coisa, né?
Diga o preço. Citei um valor que o fez assobiar. Isso é 20% acima do valor de mercado, comentou. Você vai adquirir o controle acionário sem briga ou processo, retruquei. Acredite, vale o prêmio de 20%. Ford me estudou por alguns segundos e então assentiu lentamente. Dou uma resposta em 3 dias, depois de analisar os documentos, mas concordo em princípio. Apertamos as mãos e senti uma estranha mistura de emoções, arrependimento pela empresa que Hampton e eu havíamos construído e uma empolgante expectativa por uma nova vida. Depois de conhecer Ford, fui de carro visitar Vinnie, minha melhor amiga. Éramos amigas há mais de 40 anos, desde que morávamos ao lado quando nossos filhos eram pequenos. Vinnie, ex-controladora de tráfego aéreo, era uma mulher enérgica, de língua afiada e que sempre dizia o que pensava. Você vai mesmo fazer isso? Ela perguntou quando contei sobre meu encontro com Ford. Estávamos sentados na varanda dela com copos de limonada caseira. Sim, respondi com firmeza. Estou cansada, Vinnie. Cansada de ser invisível. Cansada de ser ignorada pelos meus próprios filhos. O que você vai fazer com o dinheiro? Ela me olhou fixamente. Você não vai deixar tudo para eles, vai? Eu ri. Não, Hampton e eu vamos morar um pouco. Talvez viajar. Os olhos de Vinnie brilharam. Viajar, Marilyn Atwood? Você me surpreende. Você e Hampton não saem do estado há 20 anos. É exatamente por isso que agora é a hora, eu disse, tomando um gole de limonada. Hampton sempre quis ver o mundo, mas nossos negócios o mantiveram aqui. Agora que fomos efetivamente forçados a sair da empresa, por que não aproveitar a nossa liberdade? Vinnie me olhou com um respeito renovado. Sabe, eu sempre achei que você era muito apegado à sua empresa. Fico feliz em ver que eu estava errado. Para onde você vai primeiro? Pensei nisso. Estou pensando no Japão. Hampton sempre se interessou pela cultura local, especialmente pelo artesanato tradicional. Sua escultura em madeira é amplamente inspirada em técnicas japonesas. Japão. Vinnie bateu palmas. Ah, eu estive lá nos anos 80, quando trabalhei para uma companhia aérea. Você vai adorar, principalmente na primavera, quando as cerejeiras estão floridas. Passamos a hora seguinte discutindo possíveis itinerários e lugares para visitar. Vinnie, que havia viajado muito na juventude, compartilhou seus conselhos e impressões. Seu entusiasmo era contagiante. Comecei a imaginar Hampton e eu explorando os antigos templos de Kyoto, passeando pelas ruas movimentadas de Tóquio, apreciando fontes termais e vilarejos remotos nas montanhas. E quanto ao Hampton? Perguntou Vinnie de repente. Você já contou a ele sobre seus planos? Balancei a cabeça. Ainda não. Queria ter certeza de que a Ford estava interessada na oferta primeiro. Quando você vai contar a ele? Hoje à noite, suspirei. Espero que ele entenda. Vinnie bufou. Entendeu? Ele vai ficar emocionado. Hampton nunca amou o negócio tanto quanto você, Marilyn. Ele aguentou por você. Sério, fiquei surpreso. Ele nunca disse isso. Claro que não. Ele sabia o quanto a empresa era importante para você. Vinnie se aproximou. Sabe quantas vezes ele me contou sobre lugares que queria visitar? Sobre coisas que queria fazer se não estivesse preso aos negócios? Acredite, Hampton ficará encantado com a sua decisão. Pensei nisso. Teria Hampton sacrificado seus sonhos por mim todos esses anos? Culpa misturada com determinação. Agora eu poderia dar a ele a liberdade que tanto desejava. Quando cheguei em casa, Hampton estava ocupado em sua oficina. Encontrei-o curvado sobre um pedaço de bordo, que ele esculpia cuidadosamente com um cinzel. Meu marido estava tão absorto que só me notou quando tossi. Marilyn, ele olhou para cima, com um sorriso no rosto. Como foi seu dia? Aproximei-me, admirando o trabalho delicado. O que você está fazendo?
Estou experimentando uma nova técnica de entalhe que encontrei em uma revista japonesa, disse ele, mostrando-me o padrão intrincado que começava a emergir da madeira. Chama-se entalhe em lascas, mas incorpora elementos da escultura tradicional japonesa. Que lindo, eu disse, passando o dedo pela superfície lisa da madeira. Hampton, precisamos conversar. Ele percebeu a seriedade na minha voz e largou as ferramentas. Algo errado. Sentamos em um sofá velho no canto da oficina. Peguei sua mão e respirei fundo. Encontrei Ezra Ford hoje, comecei. E ofereci a ele nossas ações na Atwood Industries, todas com 55% de participação. Hampton congelou, arregalando os olhos. Você o quê? Decidi vender nossas ações, repeti com firmeza. Depois da humilhação de ontem no casamento, depois de meses de negligência do Garret, não quero mais fazer parte de uma empresa que não nos valoriza. Hampton ficou em silêncio por um longo tempo, refletindo sobre minhas palavras. Esperei, preparando-me para objeções, para raiva, para acusações de imprudência. E o que Ford disse? Perguntou ele finalmente. Ele está interessado. Ele nos dará uma resposta em 3 dias, mas, em princípio, concorda com meus termos. Hampton assentiu, com o rosto pensativo. O que faremos então, depois da venda? Apertei a mão dele. Tenho pensado em viajar, em conhecer todos os lugares sobre os quais conversamos, mas nunca encontramos tempo para visitar. Japão, Nova Zelândia, Europa. Para minha surpresa, o rosto de Hampton se iluminou com um sorriso, não um sorriso educado, mas um sorriso genuíno e largo que eu não via há anos. Sério, sua voz soou incrédula de felicidade. Você quer mesmo viajar? Sim, respondi confiante. É hora de vivermos por nós mesmos, Hampton. Nós merecemos. De repente, ele se levantou e foi até um armário velho no canto da oficina. Abrindo a gaveta de baixo, tirou uma pasta surrada e me entregou. Dei uma olhada. Abri a pasta e fiquei boquiaberta. Lá dentro, havia dezenas de recortes de revistas, impressões de artigos, anotações escritas pela letra de Hampton, tudo sobre viagens, templos japoneses, fiordes da Nova Zelândia, vilas italianas, castelos franceses. Cada página cuidadosamente selecionada e anotada. O que é isso? Sussurrei. Hampton deu um sorriso tímido. Minha coleção. Venho juntando há anos. Lugares que eu gostaria de visitar com você. Folheei as páginas, sem acreditar no que via. Durante todos esses anos, enquanto eu estava absorto nos negócios, Hampton silenciosamente acalentou o sonho de viajar sem me avisar, para não me decepcionar. Por que você nunca me contou? Perguntei, sentindo lágrimas brotarem dos meus olhos. Você amava tanto a nossa empresa, respondeu ele suavemente. Eu não queria pressioná-la. Eu sabia que você não estava pronta para deixar o negócio que construímos juntos. Levantei os olhos da pasta e vi tanto amor e compreensão em seus olhos que meu coração doeu. Ah, Hampton. Abracei-o, desculpe. Eu não sabia o quanto você queria isso. Não se desculpe, disse ele, acariciando meu cabelo. Você fez o que achou certo. E agora está fazendo o que é certo para nós dois. Ficamos ali, abraçados, folheando aquela coleção incrível dos sonhos do meu marido. Cada página revelava um novo lado de Hampton que eu desconhecia. Sabe, disse ele, pensativo, quando chegamos à sessão sobre o Japão, eu sempre quis fazer mais do que apenas admirar seus templos e jardins. Eu sonhava em conhecer escultores de madeira de verdade, ver como eles trabalham, talvez até aprender com eles. Podemos providenciar isso, respondi, entusiasmado. Vinny diz que agora há muitas oportunidades para passeios especializados como esse. Vinny sabe. Hampton ergueu uma sobrancelha. Eu contei a ela hoje, admiti. Queria falar com alguém antes de falar com você. Hampton riu. E o que ela disse? Que você ia adorar. Sorri. E ela tinha razão. Meu marido me olhou sério. E você?
Está mesmo pronta para deixar a empresa que construímos a vida toda? Pensei por um momento. Sabe, ontem eu teria dito não, mas depois do casamento, depois de tudo que aconteceu, percebi que a empresa não é mais nossa. Garré a tornou sua, e não há lugar para nós nela. Então, por que não começar um novo capítulo? Hampton apertou minha mão com força. Um novo capítulo. Gosto disso. E mais uma coisa, acrescentei. Acho que você deveria começar um blog sobre nossas viagens, fotos, impressões, especialmente de artesanatos tradicionais de diferentes países. Você poderia combinar seu amor por fotografia e escultura em madeira. Os olhos de Hampton brilharam. Um blog? Nunca pensei nisso, mas sim, poderia ser interessante. Ele coçou o queixo, pensativo. Sabe, eu poderia documentar não só os locais, mas também as técnicas locais de marcenaria, talvez até colecionar receitas. Você sabe o quanto eu adoro cozinhar. Exatamente, respondi, encantada com seu entusiasmo. Não será apenas um diário de viagem, mas uma verdadeira exploração de culturas por meio de seus artesanatos e culinária. Passamos o resto da noite discutindo possíveis rotas, fazendo planos, sonhando alto. Pela primeira vez em anos, vi Hampton tão animado, tão apaixonado. Ele me mostrou fotos de lugares sobre os quais havia lido, contou sobre técnicas de marcenaria que queria aprender e pratos que sonhava em cozinhar. Antes de dormir, enquanto estávamos deitados na cama, Hampton de repente se virou para mim. Obrigado, disse ele simplesmente. Para quê? Perguntei, mesmo já sabendo a resposta. Por me dar a chance de finalmente viver a vida que sempre sonhei, disse ele, beijando-me com ternura. Com você. Naquele momento, eu estava completamente convencido de que havia tomado a decisão certa. Deixar Garré ficar com a empresa, ou melhor, deixá-lo lidar com Ford como novo proprietário. Hampton e eu ganharíamos algo muito mais valioso, liberdade e a oportunidade de finalmente dedicar tempo um ao outro e aos nossos verdadeiros interesses. Enquanto adormecia, pensei em como minha vingança, concebida em um acesso de raiva e ressentimento, havia se transformado inesperadamente em algo mais, uma porta para uma vida nova e cheia de aventuras com a qual Hampton e eu jamais ousamos sonhar. 3 semanas passaram despercebidas. Durante esse tempo, Hampton e eu não só concluímos o negócio com a Ford, como também planejamos nossa primeira viagem. A venda das ações ocorreu sem problemas. Ezra, como um empresário experiente, tomou cuidado para manter o processo confidencial, e as informações sobre a mudança de propriedade não seriam divulgadas até que Garré e Tessa retornassem da lua de mel. Estávamos sentados à mesa da cozinha, folheando folhetos sobre o Japão espalhados à nossa frente, quando a campainha tocou. Era aguda e exigente, nada parecida com as visitas habituais de vizinhos ou entregas. Quem seria? Hampton olhou para o relógio, surpreso. Eram apenas 8 horas da manhã. Levantei-me e fui em direção à porta. Quando a abri, vi Garré, vermelho de raiva. Atrás dele estava Tessa, pálida e tensa. O que você fez? Garré irrompeu em casa sem nem mesmo dizer oi. Que diabos você fez? Fechei a porta calmamente e me virei para o meu filho. Bom dia, Garré. Vejo que você voltou da lua de mel. Como foram as Bahamas? Não finja que não entende, disse ele, balançando o celular na minha cara. A Ford acabou de enviar uma notificação oficial. Ele comprou uma participação majoritária. Nosso negócio familiar está agora nas mãos do nosso pior concorrente. Hampton saiu da cozinha, secando as mãos com uma toalha. Garré, por favor, não grite com sua mãe. E você? Garré virou-se para o pai. Você deixou ela fazer isso? Vender a empresa que você vem construindo há décadas? A empresa que eu venho desenvolvendo nos últimos anos? Só vendemos nossas ações, respondi calmamente. A empresa ainda existe. Só que agora tem um acionista majoritário diferente. Um acionista diferente? Garré riu amargamente. Ezra Ford, o homem que tentou nos arruinar por 30 anos.
Ezra Ford é um empresário respeitado, retrucou Hampton. Ele administrará a empresa como um profissional. Tessa, que até então estivera em silêncio, deu um passo à frente. Por que você fez isso? Sua voz era baixa, mas acusatória. Por que agora, quando estamos em lua de mel? Olhei-a diretamente nos olhos. O tempo não tem nada a ver com a nossa decisão. Hampton e eu estamos pensando em renunciar há muito tempo, e você não podia simplesmente me entregar as ações. Garrett ergueu as mãos. Sou seu filho, seu herdeiro. Sim, você é nosso filho, concordei. Mas, nos últimos anos, você deixou claro que não nos valoriza como pais ou como parceiros de negócios. Garrett corou ainda mais. Do que você está falando? Eu sempre respeitei? Não continue, interrompeu Hampton, com a voz cansada. Todos nós sabemos a verdade, principalmente depois que você fez sua mãe trabalhar na cozinha no seu próprio casamento. Tessa olhou rapidamente para o marido. O quê? Você disse que ela se ofereceu? Garrett a ignorou. Isso tudo é por causa do casamento? Você arruinou os negócios da família por causa de algum ressentimento? Não, eu disse com firmeza. O casamento foi só a gota d'água. Você vem nos afastando da tomada de decisões há anos, ignorando nossa experiência, nos tratando como relíquias ultrapassadas. Simplesmente decidimos que era hora de seguir em frente. Seguir em frente, Garrett riu nervosamente. E para onde? Hampton apontou para os folhetos espalhados sobre a mesa. Vamos viajar. Começaremos pelo Japão. Garrett e Tessa nos encararam como se tivéssemos acabado de anunciar nossa intenção de voar para Marte. Viajar, Tessa balançou a cabeça, incrédula. Na sua idade? Temos 78 e 80, não 108 e 110, apontei secamente. Somos perfeitamente capazes de viajar. Garrett foi até a mesa e pegou um dos folhetos. Isso é loucura, murmurou. Vocês dois perderam a cabeça. Vocês venderam a empresa e agora vão gastar seu dinheiro em alguma viagem idiota. Não é da sua conta como gastamos nosso dinheiro, Hampton pegou o folheto. Nós o conquistamos e temos o direito de fazer com ele o que quisermos. Garrett passou a mão pelos cabelos, claramente tentando organizar os pensamentos. Você ao menos percebeu o que fez? A Ford já convocou uma reunião de emergência do conselho para amanhã. Ele está falando sobre reestruturação, sobre possíveis demissões. Esse é o direito dele como acionista majoritário, ressaltei, assim como era o seu direito quando reorganizou o Departamento de Desenvolvimento contra a nossa vontade, 3 anos atrás. Era necessário para a modernização, exclamou Garrett. Aqueles engenheiros estavam trabalhando com métodos ultrapassados. Talvez, concordou Hampton. Mas você nem se deu ao trabalho de discutir isso conosco. Você apenas nos apresentou um fato consumado. Garrett cerrou os punhos. Eu precisava tomar decisões rápidas. O mercado estava mudando. A concorrência estava crescendo. E agora a Ford vai tomar decisões rápidas, dei de ombros. É assim que os negócios são. Não acredito nisso, Garrett balançou a cabeça. Meus próprios pais me traíram. Não traímos ninguém, disse Hampton com firmeza. Apenas tomamos a decisão que era melhor para nós. Garrett riu amargamente. Melhor para você? E a família? E o legado que você deveria deixar para mim e para Laurel, Silas? Legado não se trata apenas de negócios, respondi suavemente. Esperávamos que nosso legado estivesse nos valores que tentamos incutir em você: respeito pelos mais velhos, cuidado com a família, compreensão de que as pessoas são mais importantes que os lucros. Tessa bufou, mas não disse nada. A Ford vai destruir tudo o que construímos, sussurrou Garrett, ameaçadoramente. Ele vai demitir pessoas, mudar a direção da empresa. Talvez até vender os ativos aos poucos. Talvez, assentiu Hampton. Ou talvez ele torne a empresa ainda mais forte. Ezra sempre foi um bom estrategista.
Você está defendendo ele? Garret não conseguia acreditar no que ouvia. O homem que é nosso concorrente há anos? Estamos apenas sendo realistas, respondi. Ezra pagou um bom preço pelas ações e agora tem o direito de administrar a empresa como bem entender, assim como você a administrou nos últimos anos. Garret olhou para nós como se nos visse pela primeira vez na vida. Vocês dois mudaram. Não os reconheço. Não, Garret, Hampton balançou a cabeça. Nós não mudamos. Você só está finalmente nos vendo como somos, não como você quer que sejamos. Tessa segurou o braço do marido. Vamos, querido. Precisamos nos preparar para a reunião de amanhã. Garret deixou que ela o conduzisse até a porta, mas parou na soleira. Isso não acabou, prometeu. Vou dar um jeito de trazer a empresa de volta. Quando eles partiram, Hampton e eu trocamos olhares. Bem, disse ele com um leve sorriso, o terremoto começou. Sim, suspirei. E esses são apenas os primeiros tremores. Voltamos a planejar a viagem, mas eu não conseguia parar de pensar em Garret. Apesar de tudo o que tinha acontecido, ele ainda era meu filho, e vê-lo tão bravo doía. Mais tarde naquele dia, Laurel ligou. Eu esperava o mesmo monólogo raivoso que ouvirá de Garret, mas sua voz soou estranhamente contida. Mãe, posso ir aí? Precisamos conversar. Uma hora depois, ela estava sentada na nossa sala de estar, mexendo nervosamente na alça da sua bolsa de grife. Laurel sempre fora mais reservada que o irmão. Mas hoje, havia algo novo em seus olhos, uma mistura de confusão e, talvez, vergonha. Garret disse que você vendeu suas ações da Ford, ela começou sem preâmbulos. Sim, confirmou Hampton. O negócio foi fechado na semana passada. Laurel assentiu, assimilando a informação. E agora você vai viajar. Nossa primeira passagem é para Tóquio no mês que vem, respondi. Ficaremos no Japão por 3 semanas. Entendo, disse Laurel, fazendo uma pausa e perguntando inesperadamente, é por causa do casamento? Por causa de como Garret te tratou? Olhei para minha filha, surpresa. Não achei que ela soubesse do incidente na cozinha. Em parte, respondi honestamente. Mas não é só isso. Seu pai e eu sentimos há muito tempo que estávamos sendo expulsos da empresa que construímos. Laurel baixou os olhos. Eu sei. Vi como Garret te tratou nas reuniões do conselho, como ele ignorou suas sugestões, como ele falou de você com outros executivos. A franqueza dela me surpreendeu. E você nunca disse nada. Laurel deu de ombros. Achei que ele estava certo. Que a empresa precisava de novas ideias, de uma abordagem moderna. Ela olhou para cima. Eu estava errada. Hampton se inclinou para a frente. O que fez você mudar de ideia? Reunião de hoje com a Ford, Laurel sorriu amargamente. Ele convocou toda a equipe de gestão e explicou claramente seus planos, sem mudanças drásticas, sem demissões em massa. Em vez disso, uma análise completa dos pontos fortes e fracos da empresa, respeito à tradição e funcionários experientes, combinados com inovação. Parece razoável, comentou Hampton. Mais do que razoável, concordou Laurel. E sabe o que é mais impressionante? Ele mencionou várias ideias que você vem propondo há anos e que Garret descartou como ultrapassadas. Ford as chamou de promissoras e subestimadas. Senti uma estranha sensação de satisfação. Ezra sempre foi um empresário inteligente. Sim, Laurel fez uma pausa. E mais uma coisa. Ele perguntou por que eu não havia contratado vocês dois como consultores. Disse que a experiência dos fundadores é um recurso inestimável que seria tolice ignorar. Olhei para Hampton. Não esperávamos por isso. E o que você disse? Perguntou Hampton. Que foi um erro, disse Laurel baixinho. Um grande erro. A sala ficou em silêncio. Olhei para minha filha, tentando entender sua admissão.
Ao longo dos anos, Laurel raramente admitia seus erros, especialmente para nós. Bem, eu disse finalmente, você não pode mudar o passado, mas fico feliz que você entenda. Laurel assentiu e então perguntou inesperadamente, posso ir com você para o Japão? Hampton e eu nos entreolhamos, surpresos. Você quer ir com a gente? Perguntou Hampton. Não o tempo todo, acrescentou Laurel rapidamente. Talvez por uma semana. Gostaria de passar um tempo com você, te conhecer melhor. Senti lágrimas brotando nos meus olhos. Quantos anos eu esperei para que minha filha desse esse passo? Claro, respondeu Hampton por nós duas. Adoraríamos. Laurel sorriu, incerta, mas sincera. Obrigada, e queria me desculpar por tudo. Você está perdoado, eu disse simplesmente, sem querer mergulhar em memórias dolorosas. Depois que Laurel foi embora, Hampton me abraçou. Quem diria, murmurou ele. Nosso acordo com a Ford não só nos libertou, como pode ter nos devolvido nossa filha. Não vamos tirar conclusões precipitadas, eu disse, cautelosamente. Uma coisa é admitir seus erros, outra é realmente mudar. Hampton assentiu, mas seus olhos brilhavam de esperança. Ainda é um bom sinal. Naquela noite, Hampton e eu estávamos sentados em seu escritório, experimentando a nova câmera que ele havia comprado especialmente para a viagem. Hampton estudava o manual com entusiasmo enquanto eu navegava por sites de viagens. Olha, eu disse, mostrando a ele uma página no meu tablet. Isso explica como começar um blog de viagem. Eles recomendam começar antes de viajar, para você se acostumar com a plataforma. Hampton ergueu os olhos do manual. Você acha que devemos começar agora? Por que não? Rolei a página para baixo. Você poderia escrever sobre seus preparativos para a viagem e suas expectativas. Talvez compartilhar algumas fotos dos seus trabalhos em madeira, especialmente as peças inspiradas em técnicas japonesas. Hampton pensou um pouco. Isso pode ser interessante, e eu poderia praticar minha fotografia, disse ele, pegando sua nova câmera. Preciso me acostumar antes da viagem. Exatamente, sorri, vendo seu entusiasmo. Como você vai chamar o blog? Hampton coçou o queixo. Talvez algo como Second Wind ou New Horizons. Gostei de New Horizons, aprovei. Realmente captura o que estamos fazendo. Hampton sorriu e começou a preparar a câmera para alguns testes. Sabe, acho que isso vai ser mais do que apenas documentar nossas viagens. Gostaria de contar às pessoas sobre as pessoas que conhecemos, sobre as tradições locais, especialmente aquelas relacionadas ao artesanato e à culinária. Parece maravilhoso, apertei a mão dele. Você sempre foi tão observador. E eu quero experimentar técnicas locais de marcenaria, continuou ele, entusiasmado. Imagine, eu poderia ter aulas com artesãos locais e depois mostrar minhas tentativas de reproduzir os métodos deles. Olhei para o meu marido com ternura. Fazia muito tempo que não o via tão animado, tão cheio de planos e entusiasmo. Parecia que a venda da empresa havia tirado de seus ombros um fardo invisível, que ele carregava há anos. Nosso planejamento foi interrompido por uma batida na porta. Desta vez era Silas. Ao contrário do tio, ele não parecia zangado, mas sim frio e distante. Vovó, vovô, ele acenou para nós dois. Podemos entrar? Nós o levamos para a sala de estar. Silas sentou-se. Sentado à nossa frente, ereto, como se estivesse em uma entrevista de emprego. Ouvi dizer que você vendeu suas ações, ele começou sem preâmbulos. Sim, confirmou Hampton. É verdade. Silas fez uma pausa e perguntou, por quê? Não havia acusação em sua voz, apenas confusão genuína. Decidi responder com a maior sinceridade possível, porque sentíamos que não éramos mais valorizados pela empresa que construímos. Porque queremos passar o resto da vida fazendo o que realmente amamos, viajar. Silas ergueu uma sobrancelha. Mamãe disse que você ia para o Japão. Sim, Hampton assentiu.
Essa é nossa primeira parada. Silas ficou em silêncio, pensando no que ouvirá. Sabe, o tio Garret está furioso. Ele diz que você traiu a família. Ouvimos, respondi secamente. O que você acha? Silas deu de ombros inesperadamente. Não sei. Por um lado, parece uma decisão estranha vender a empresa que você passou a vida construindo. Por outro lado, ele hesitou. Por outro lado, Hampton o estimulou gentilmente. Por outro lado, eu vi como o tio Garret te tratava, disse Silas, baixando os olhos. O jeito como a mamãe falava de vocês, como se fossem modelos ultrapassados que precisavam ser tolerados. Sua franqueza me surpreendeu. E ainda assim você acha que traímos a família? Perguntei sem rodeios. Silas me olhou nos olhos. Sim, respondeu ele honestamente. Você deveria ter mantido a empresa na família. Entregá-la ao tio Garret, à mamãe ou a mim eventualmente, mas não vendê-la a um concorrente. Hampton inclinou-se para a frente. O que você teria feito com essas ações, Silas? Você está interessado no negócio? Silas fez uma careta. Na verdade não, mas isso não importa. O que importa é que a empresa deveria ter permanecido na família, mesmo que ela não valorizasse aqueles que a construíram. Perguntei gentilmente. Silas ficou em silêncio, claramente incapaz de encontrar uma resposta. Por fim, ele disse: Eu não entendo vocês dois. Pensei que vocês trabalhariam para a empresa até o fim da vida e depois a deixariam conosco. Foi isso que te ensinaram? Perguntou Hampton. Que a geração mais velha deve trabalhar até morrer e depois passar tudo para a geração mais nova, independentemente de como ela foi tratada? Silas pareceu confuso. Nunca pensei nisso dessa forma. Talvez valha a pena pensar nisso, sugeri. Que as pessoas merecem respeito independentemente da idade, que os mais velhos também têm direito à felicidade e a viver a vida à sua maneira. Silas se levantou. Preciso ir. Ainda acho que você fez a coisa errada, mas talvez eu entenda o porquê. Isso foi mais do que eu esperava. Obrigado pela sua honestidade, Silas. Ele assentiu e se dirigiu para a porta, mas parou na soleira. A propósito, o tio Garret vai contestar o acordo. Ele diz que encontrará brechas legais. Deixe eu tentar, respondeu Hampton calmamente. Ezra Ford contratou os melhores advogados para cuidar do negócio. Silas assentiu e saiu, nos deixando sozinhos. Ele ainda acha que somos traidores, suspirei. Mas ele está começando a entender nossos motivos. Hampton passou o braço em volta dos meus ombros. Isso é progresso. Os dias seguintes foram repletos de novidades sobre a empresa. Ezra Ford não perdeu tempo. Realizou uma auditoria completa de todos os departamentos, reuniu-se com funcionários-chave e analisou os projetos em andamento. Para surpresa de todos, não houve demissões em massa. Em vez disso, a Ford reorganizou a estrutura de gestão, tornando-a mais enxuta e flexível. Aprendemos tudo isso com Laurel, que agora nos ligava regularmente. Sua voz não soava mais desdenhosa, mas sim demonstrava crescente respeito pela nova dona e confusão ao perceber seus próprios erros do passado. Sabe o que é estranho? Disse ela durante uma de suas ligações. Ford fica perguntando como você teria lidado com esta ou aquela situação. Ele até pediu registros antigos das suas propostas que Garret rejeitou. Ezra sempre apreciou a experiência, comentou Hampton. Ao contrário de alguns, acrescentou Laurel, amargamente. Estou começando a entender por que você vendeu suas ações. Garret, por outro lado, não desistiu. Contratou uma equipe de advogados para contestar o acordo, mas, como Hampton previu, sem sucesso. Ford havia previsto todas as nuances legais. Além disso, ele ofereceu a Garret uma posição na empresa como chefe de uma das principais divisões, com menos autoridade, mas ainda assim uma posição significativa. Ele recusou, contou Laurel. Disse que não trabalharia para o homem que roubou os negócios da família. O que ele fará agora? Perguntou Hampton. Não sei, Laurel deu de ombros.
Talvez ele comece algo próprio. Ele tem dinheiro e contatos. Tessa também não é pobre. Eu tinha sentimentos mistos sobre a situação com Garret. Por um lado, sentia pena dele. Ele realmente havia se dedicado muito à empresa nos últimos anos. Por outro lado, não conseguia esquecer como ele nos tratou, especialmente no casamento. Enquanto isso, Hampton estava ocupado se preparando para a viagem e criando um blog. Ele já havia publicado seus primeiros posts sobre nossa decisão de fazer uma viagem ao redor do mundo em nossos últimos anos e como Tóquio nos recebeu com chuva torrencial. Quando saímos do aeroporto de Narita, ficamos sob um toldo, observando as ruas molhadas e brilhantes e as pessoas passando apressadas com guarda-chuvas coloridos. Apesar do cansaço após um voo de 14 horas, eu me sentia estranhamente animado. Chegamos mesmo, disse Hampton, apertando minha mão. Seus olhos brilhavam de entusiasmo, como os de um garotinho. Sim, sorri. Conseguimos mesmo. O táxi nos levou a um pequeno hotel no distrito de Asakusa, uma parte tradicional da cidade com o antigo templo Sensoji e ruas estreitas repletas de pequenas lojas e restaurantes. Nós escolhemos deliberadamente, querendo mergulhar no verdadeiro Japão desde os primeiros dias, em vez da modernidade sem rosto das redes hoteleiras internacionais. Olha que lindo! Hampton apontou para o nosso quarto, com tatames no chão e divisórias deslizantes de papel fusuma. É exatamente como eu imaginei. Apesar do cansaço, Hampton pegou sua câmera e começou a fotografar o quarto, a vista da janela e os detalhes da decoração tradicional japonesa. Observei-o com um sorriso. Meu marido, sempre tão reservado em casa, parecia ter perdido os anos ali. O primeiro post do blog será hoje à noite, anunciou ele, olhando as fotos. Vou chamá-lo de Chegada na Chuva, o primeiro dia de uma nova vida. Depois de um breve descanso, saímos para explorar o bairro. Apesar da chuva fina, as ruas estavam cheias de gente. Passeamos pela rua comercial na Kamizidori, olhando lembranças, doces tradicionais e artesanatos. Hampton estava particularmente interessado em uma pequena loja que vendia estatuetas de madeira esculpida. Vejam a precisão do trabalho, disse ele, admirando uma miniatura de raposa. Imagino que ferramentas eles usam. O dono da loja, um japonês idoso de olhos gentis, percebeu o interesse de Hampton e se aproximou de nós. Vocês têm interesse em esculpir? Perguntou ele em um inglês surpreendentemente bom. Sim, Hampton sorriu. Eu mesmo esculpo madeira há muitos anos. O proprietário, que se apresentou como Takada-san, nos convidou para a sala dos fundos da loja, que se revelou uma pequena oficina. Ferramentas, pedaços de madeira e obras inacabadas estavam espalhadas por toda parte. Minha família esculpe há 4 gerações, disse Takada-san, orgulhoso. É a nossa herança. Hampton e Takada-san passaram as 2 horas seguintes discutindo técnicas de entalhe, ferramentas e tipos de madeira. Pude ver os olhos do meu marido brilharem de entusiasmo enquanto o mestre japonês lhe mostrava suas facas e formões especiais, muitos dos quais feitos sob medida. Vou dar uma masterclass na próxima terça-feira, disse Takada-san quando estávamos saindo. Venha se quiser. É para iniciantes. Mas eu não sou um iniciante, Hampton sorriu. Na escultura japonesa, todo mundo é iniciante, corrigiu o Takada-san gentilmente. Nossas técnicas são diferentes das do Ocidente. Hampton concordou em participar da Masterclass e trocamos informações de contato com Takada-san. Ao sairmos da loja, meu marido parecia ter ganhado na loteria. Imagine só, disse ele, sem conseguir conter a empolgação, aprender com um verdadeiro mestre japonês. Com certeza escreverei sobre isso no meu blog. Naquela noite, de volta ao hotel, Hampton sentou-se ao seu laptop e começou a escrever seu primeiro post de viagem de verdade. Ele passou um bom tempo escolhendo as palavras, esforçando-se para transmitir suas impressões com a maior precisão possível. Ajudei-o com as fotos, selecionando as melhores entre as dezenas que ele havia tirado durante o dia. Você acha que alguém vai ler isso? Ele perguntou quando a postagem estava pronta para ser publicada. Claro, eu disse, apertando seu ombro para encorajá-lo. Nossos amigos, para começar.
E depois, quem sabe, talvez as pessoas gostem de aprender sobre o Japão pelos olhos de dois viajantes de 70 anos. Hampton clicou em publicar e nossa jornada começou oficialmente, não apenas no mundo real, mas também no virtual. As semanas seguintes no Japão passaram voando. Exploramos Tóquio, depois seguimos para Kyoto, com seus templos e jardins antigos, visitamos Nara, onde alimentamos os famosos veados, e ainda passamos 3 dias na pequena vila montanhosa de Koyaza, onde nos hospedamos em um ryokan tradicional, um hotel com fontes termais. Hampton não só frequentou a Masterclass de Takada-san, como também encontrou vários outros mestres que concordaram em lhe mostrar suas técnicas. Ele era como uma esponja absorvendo novos conhecimentos e já havia começado a experimentar as ferramentas japonesas que havia adquirido. Todas as noites, ele atualizava seu blog, descrevendo nossas aventuras, compartilhando fotos e seus pensamentos sobre a cultura japonesa, especialmente artesanato e culinária tradicionais. Para nossa surpresa, o blog começou a chamar a atenção. No início, eram comentários de amigos e conhecidos, mas aos poucos, nomes desconhecidos apareceram. Olha, Hampton me mostrou a tela do seu laptop numa manhã em Kyoto. Uma Margarete, da Austrália, está perguntando sobre o hotel em que ficamos em Tóquio. Ela disse que tem 68 anos e sempre sonhou em visitar o Japão, mas tinha medo da barreira do idioma. Li o comentário e sorri. Responda ela. Diga que estamos nos virando com o mínimo de japonês. A maioria das pessoas em áreas turísticas fala inglês e, para todo o resto, temos tradutores em nossos celulares. Hampton fez exatamente isso, acrescentando um relato detalhado de como andamos de metrô e pedimos comida em restaurantes. Um dia depois, Margarete respondeu que havia reservado passagens para o mês seguinte. Inspiramos alguém a viajar, Hampton parecia orgulhoso, como se tivesse conquistado algo grandioso. É uma sensação incrível. Depois de 3 semanas no Japão, seguimos para a Nova Zelândia. O país nos surpreendeu com suas paisagens de tirar o fôlego, montanhas majestosas, lagos azul turquesa e planícies verdes sem fim. Alugamos um carro pequeno e atravessamos as 2 ilhas, parando em pequenas cidades e fazendas. O blog de Hampton continuou a crescer. Ele agora tinha centenas de seguidores, a maioria pessoas da nossa idade ou um pouco mais jovens. Eles apreciaram as descrições detalhadas dos lugares, a acessibilidade das rotas para viajantes mais velhos e, especialmente, as sessões sobre culinária e artesanato local. Na Nova Zelândia, Hampton descobriu a escultura em madeira maori, que era completamente diferente da japonesa. Ele passou uma semana aprendendo com um mestre local em uma pequena vila na Ilha Norte e criou sua primeira peça nesse estilo, um pequeno pingente com um padrão espiral tradicional. Estou começando a construir uma coleção de técnicas do mundo todo, disse-lhe certa noite, enquanto estávamos sentados na varanda da nossa casa alugada, observando o pôr do sol sobre as montanhas. Imaginem o quanto mais posso aprender e experimentar. Seu entusiasmo era contagiante. Também descobri novos interesses em viagens, fotografia, que eu nunca havia me dedicado seriamente antes, e culinária local. Em cada país, tentei frequentar uma aula de culinária e aprender a preparar pelo menos um prato tradicional. Depois da Nova Zelândia, seguimos para a Europa, começando pela Itália, Veneza, Florença, Roma. Cada cidade era como uma galeria de arte viva. Hampton ficou particularmente impressionado com o trabalho dos marceneiros italianos que criavam móveis e itens de interior complexos. Vejam a marchetaria, dizia ele, passando horas examinando os detalhes de um armário ou mesa antigos em um museu. Preciso aprender essa técnica. Na pequena cidade de Siena, ele teve sorte. Encontrou um carpinteiro que concordou em lhe dar algumas aulas de incrustação. Hampton passou 3 dias em sua oficina e voltou para o hotel com serragem no cabelo e um sorriso feliz no rosto. Enquanto isso, o blog começou a gerar uma pequena renda. No início, eram alguns centavos de publicidade, mas então Hampton recebeu sua primeira oferta de parceria de uma empresa que fabricava materiais para escultura em madeira. Eles lhe ofereceram um desconto em seus produtos em troca de uma avaliação em seu blog. Não vai nos enriquecer, disse Hampton, mostrando-me a carta. Mas é bom saber que as pessoas apreciam o que eu faço.
concordei. O dinheiro do blog era mais um bônus do que uma fonte real de renda. Graças aos lucros da venda das ações, pudemos viajar sem restrições financeiras. Mas, gradualmente, o blog começou a atrair cada vez mais pessoas. Os anunciantes se interessaram pelo público de Hampton, que consistia principalmente de idosos ricos que adoram viajar e têm hobbies. Ao final da nossa turnê europeia, que também incluiu França, Espanha e Grécia, o blog de Hampton tinha mais de 3.000 assinantes e gerava uma renda modesta, mas estável. O suficiente para cobrir nossas contas mensais de internet e telefone, brincou Hampton. E talvez alguns jantares agradáveis fora. Mas não se tratava de dinheiro. Mais importante era a alegria que Hampton sentia ao blogar, ao interagir com seus seguidores, ao poder compartilhar seu conhecimento e experiências. Ele floresceu diante dos meus olhos, transformando-se de uma pessoa quieta e retraída em um contador de histórias e explorador entusiasmado. Na Grécia, sentados no terraço do nosso hotel com vista para o mar Egeu, recebemos a primeira mensagem da Laurel em muito tempo. Durante todo esse tempo, ela acompanhou nossas aventuras pelo blog, às vezes deixando comentários curtos, mas sem tentar entrar em contato conosco diretamente. Mãe, pai, leio o blog de vocês todos os dias. Nunca pensei que vocês fossem capazes de tais aventuras. Tenho vergonha de como os tratei antes. Posso ligar para vocês? Quero ouvir a voz de vocês. Mostrei a mensagem para Hampton. Ele leu 2 vezes e assentiu em silêncio. Enviei nosso número grego para Laurel e, 10 minutos depois, o telefone tocou. Mãe, a voz de Laurel soou incerta, quase tímida. Olá, querida, coloquei o telefone no viva voz para que Hampton também pudesse ouvir. Como vai? Estou bem. Só queria ouvir suas vozes. Suas fotos da Grécia são incríveis. Conversamos por quase 1 hora. Laurel me contou sobre seu trabalho na empresa de Ford, sobre Silas, que começou a ligar para ela com mais frequência para perguntar sobre nós, e, finalmente, sobre Garret. Ele ainda está tentando retomar o controle da empresa, disse Laurel com um toque de irritação na voz. Primeiro na justiça, agora ele está tentando comprar a participação de acionistas minoritários para obter mais votos no conselho de administração. E como vão as coisas? Perguntou Hampton. Nada bem, respondeu Laurel. A Ford tem tudo sob controle. Além disso, a empresa está com um desempenho melhor do que nunca. As ações subiram 20% nos últimos 6 meses. Não fiquei surpreso. Ezra sempre foi um empresário inteligente. Como a Ford te trata? Perguntei. Bem, disse Laurel, parecendo surpresa. Muito bem, na verdade. Ele me promoveu a diretora de marketing de toda a empresa, não apenas de um departamento, como eu era no comando do Garret. Parabéns, disse Hampton com sinceridade. Você sempre teve talento para marketing. Obrigada, pai, a voz de Laurel falhou. Sabe o que é estranho? Ford sempre pede minha opinião. Ele diz que valoriza uma nova perspectiva. Garret nunca. Ela não terminou a frase. Eu sabia o que ela queria dizer. Garret nunca dera valor às ideias da irmã, considerando-a menos competente. Fico feliz que você tenha encontrado seu lugar, eu disse. E que você seja valorizado. Sim, Laurel fez uma pausa. Mãe, pai, preciso me desculpar por tudo, pela forma como tratei vocês todos esses anos, por apoiar o Garret quando ele os expulsou da empresa. Eu fui tão cega. Suas palavras me tocaram profundamente. Eu não esperava uma confissão tão sincera. Aceitamos suas desculpas, querida, respondeu Hampton por nós dois. E sempre te amamos, aconteça o que acontecer. Eu sei, a voz de Laurel tremeu. E eu não merecia. Mas agora eu quero consertar as coisas. Posso ir te visitar? Talvez por 1 semana. Nunca estive na Grécia. Hampton e eu trocamos olhares e sorrimos. Claro, respondi. Adoraríamos ter você. Depois de conversar com Laurel,
Ficamos sentados em silêncio por um longo tempo, olhando para o mar. O sol estava se pondo, pintando a água em tons de rosa e dourado. Quem diria, disse Hampton finalmente. Vender a empresa, que parecia uma decisão tão drástica, na verdade mudou tudo para melhor. Não só para nós, mas para Laurel também. Assenti, pensando nas estranhas reviravoltas do destino. Minha decisão, tomada em um momento de mágoa e vingança, levou a resultados completamente inesperados. Hampton e eu conquistamos liberdade e um novo propósito de vida. Laurel teve a oportunidade de crescer na empresa sob a liderança de Ford e, mais importante, começou a reavaliar seu relacionamento conosco. E o Garret? Perguntei. Ele é o único que ainda resiste à mudança. Hampton deu de ombros. Garret sempre foi teimoso. Talvez ele precise de mais tempo para perceber que sua abordagem estava errada. Ou talvez ele nunca admita. De qualquer forma, não podemos controlar a reação dele. Ele estava certo, claro. Cada um reage à mudança à sua maneira. Garret escolheu o caminho da resistência e da luta. Laurel escolheu a adaptação e a reavaliação, e Hampton e eu escolhemos novas descobertas e aventuras. A semana com Laurel na Grécia foi uma verdadeira revelação. Pela primeira vez em muitos anos, conversamos de verdade, sem trocar gentilezas ou discutir sobre negócios, mas simplesmente conversando como pais e filha. Laurel nos perguntou sobre nossas viagens, as pessoas que conhecemos e os novos hobbies de Hampton. Seu blog é realmente inspirador, pai, disse ela um dia, enquanto estávamos sentados em uma pequena taverna na ilha de Santorini. Mostrei para alguns colegas, e todos assinaram. Uma delas até disse que está planejando uma viagem ao Japão com o marido depois que eles se aposentarem no ano que vem. Hampton sorriu orgulhoso. Sério? Nunca pensei que minha escrita pudesse ter tanto impacto nas pessoas. Com certeza, Laurel sorriu. Sabe o que dizem? Se esse casal de idosos consegue viajar pelo mundo e aprender novas habilidades, o que me impede? Era exatamente isso que Hampton e eu esperávamos transmitir por meio do blog, não apenas histórias sobre lugares lindos, mas a ideia de que nunca é tarde para começar algo novo, conhecer o mundo, aprender um novo ofício. E o Silas? Perguntei a Laurel. Ele ainda acha que somos traidores? Laurel pensou por um momento. Acho que ele está mudando de ideia. Ele perguntou recentemente se era verdade que o vovô tinha aprendido escultura em madeira japonesa. Acho que ele achou legal. Sério? Hampton pareceu surpreso e satisfeito. Talvez eu devesse levar para ele algo que eu fiz usando essa técnica. Acho que ele ia gostar. Laurel assentiu. Sabe, ele não é tão teimoso quanto parece. Ele só sempre ouviu uma certa versão da história do Garret e de mim. Depois que Laurel partiu, continuamos nossa viagem rumo à Turquia. Lá, Hampton descobriu a arte da escultura em madeira de oliveira e criou vários pequenos itens no estilo tradicional turco. O blog continuou a crescer. Hampton agora tinha mais de 5.000 seguidores, e a receita com publicidade e programas de afiliados tornou-se mais substancial. Nada comparado aos lucros do nosso antigo negócio, é claro, mas foi o suficiente para cobrir algumas das nossas despesas de viagem. Nunca pensei que meus hobbies pudessem render dinheiro, disse Hampton um dia, enquanto discutíamos outra oferta de colaboração, desta vez de uma empresa que fabricava equipamentos de viagem para viajantes mais velhos. É uma sensação estranha, mas agradável. Entendi que não se tratava tanto de dinheiro, mas sim de reconhecimento. Hampton passará a vida inteira à sombra do nosso negócio, onde eu era a figura mais visível. Agora, as pessoas o apreciavam por quem ele era, suas habilidades, suas histórias, sua visão de mundo. Em 9 meses de viagem, visitamos 12 países e colecionamos inúmeras memórias. Hampton dominou 7 técnicas diferentes de escultura em madeira e criou uma coleção de pequenas obras que carregamos cuidadosamente conosco. Seu blog se tornou um verdadeiro guia de viagem para viajantes mais velhos, com conselhos detalhados sobre rotas acessíveis, hotéis confortáveis e artesanato local.
Às vezes, recebíamos mensagens de leitores que nos conheciam em suas viagens. Certa vez, em um pequeno café em Istambul, um casal mais ou menos da nossa idade se aproximou de nós. Com licença, começou a mulher, hesitante. Vocês são, por acaso, Hampton e Marilyn Atwood, os autores do blog New Horizons? Ficamos surpresos, mas encantados. Descobrimos que este casal do Canadá estava seguindo nossa rota pela Turquia seguindo as dicas de Hampton. Passamos a noite juntos, compartilhando histórias e impressões. Viu, eu disse a Hampton mais tarde, quando voltamos ao hotel, você não é mais apenas um blogueiro. Você é uma figura influente no mundo dos viajantes da terceira idade. Hampton riu, mas percebi que ele estava satisfeito. Aos 80 anos, ele havia encontrado uma nova vocação e um novo público que valorizava sua experiência e sabedoria. Certa manhã, enquanto tomávamos café da manhã no hotel em Marrakech, Hampton recebeu um e-mail que o fez engasgar com o café. O que houve? Perguntei, alarmada. A editora, disse ele, mostrando a tela do tablet. Eles querem que eu escreva um livro sobre nossas viagens e como começar uma nova vida depois dos 70. Li o e-mail. Uma editora pequena, mas respeitada, especializada em literatura de viagem, interessou-se pelo blog de Hampton e acreditou que sua história poderia inspirar muitas pessoas mais velhas. Que maravilha, abracei meu marido. Você tem que dizer sim. Hampton pareceu atordoado. Um livro? Nunca pensei em escrever um livro. Por que não? Você já tem material no seu blog e muitas histórias que ainda não compartilhou. Ele assentiu, pensativo. Talvez seja o próximo passo depois que voltarmos para casa. A ideia de voltar para casa era estranha. Depois de tantos meses viajando, nossa casa em Minneapolis parecia distante e real. Mas sabíamos que eventualmente voltaríamos com novas experiências, habilidades e talvez um manuscrito de livro. Naquela noite, recebi uma mensagem de Laurel. Ela escreveu que a Ford havia lhe oferecido o cargo de vice-presidente de marketing e desenvolvimento. Nunca pensei que conseguiria isso. Obrigada por acreditar em mim mesmo quando eu mesma não acreditava. PS. Silas pergunta se o vovô pode trazer alguma de suas peças de madeira para ele. Os amigos da faculdade dele acham muito legal. Mostrei a mensagem para Hampton, e nós dois sorrimos. A vida havia tomado um rumo inesperado para todos nós. A empresa que tanto temíamos perder acabou sendo apenas um capítulo da nossa história. Havia muito mais pela frente, novos lugares, novas pessoas, novas oportunidades. Sabe, disse Hampton enquanto estávamos na sacada do nosso hotel, olhando para as luzes da noite em Marrakech, nunca estive tão feliz quanto nesta viagem com vocês, com novas descobertas todos os dias. Peguei a mão dele, sentindo o calor da sua pele, a pele enrugada e familiar do homem com quem passei a maior parte da minha vida. Nem eu, respondi simplesmente. Quem imaginaria que o nosso melhor capítulo começaria aos 78?